Lev Tolstói é daqueles escritores que até mesmo quem não tem o hábito de ler conhece ou já ouviu pelo menos falar de alguns de seus livros, como Guerra e Paz e Ana Karenina, obras que estão entre as mais lidas de todos os tempos e que inspiraram e continuam inspirando gerações e gerações de escritores. Mas você já parou para pensar em quem influenciou Tolstói? Do que ele gostava de ler? De que autores ele gostava? Imagina ter uma lista de livros que foram recomendados por Lev Tolstói. Pois é, nós temos! Felizmente, o próprio Tolstói fez uma lista de livros que mais o impressionaram e influenciaram. Eu fiquei sabendo dessa lista através da leitura da biografia do Tolstói, escrita pela Rosamund Bartlett, que está esgotada, mas nós temos no Kindle. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, que aí fica bem fácil de encontrar. E a boa notícia é que nós temos muitos desses livros publicados aqui no mercado editorial brasileiro em excelentes edições, e é justamente sobre esses livros que a gente conversa neste vídeo. Os livros queridinhos de ninguém mais, ninguém menos que Lev Tolstói. E olha, eu vou falar pra vocês, o homem tinha bom gosto, viu? Foi até difícil decidir por onde começar, porque tem muito livro bom na lista dele, mas vamos começar pela infância, com um dos livros que mais causou impressão no Tolstói durante sua infância, segundo o próprio Tolstói, que foi o livro das Mil e Uma Noites. O Tolstói, ainda bem pequenininho, por volta de uns 5 anos, ouvia muito seu avô contar histórias que fazem parte do livro das Mil e Uma Noites. E o que dizer desse livro aqui, né? Obra universal que faz parte do imaginário de muita gente. Muitas pessoas têm as referências, mas nem sabem que elas saíram daqui originalmente. E falando da edição que nós temos aqui no Brasil, nós temos mais de uma, mas a que eu recomendo é a que sai pela Biblioteca Azul, e este aqui é apenas o primeiro volume. Vocês podem ver outros 3 aqui em cima, e tem mais um, mas tá lá na sala porque meu digníssimo está lendo. Este livro é uma delicinha. Eu só li o primeiro volume até agora, adorei, preciso ler os próximos, inclusive, tá aí na fila infinita de leitura, mas já deixo a dica de que é legal pra deixar na cabeceira, sabe? Ler um pouquinho antes de dormir, foi isso que eu fiz, inclusive por muitas noites, porque a maioria das histórias são curtinhas, tem algumas que são mais longas, e aí o legal é, antes de começar a ler, dar uma olhada pra ver a extensão delas, mas no geral as histórias são curtas, e aí dá pra ler rapidinho, e também acho essa uma boa estratégia, porque acho que você pode cansar um pouco da dinâmica, porque, para quem não conhece, aqui a gente tem a história da Sherazade, que basicamente tenta impedir mortes que estão ocorrendo ali no lugar onde ela mora, porque o rei foi traído por sua mulher, e aí o que ele decide fazer? Ele convoca moças da região, dorme com elas por uma noite, e essas moças em seguida são mortas. E aí qual é a ideia da Sherazade? Ela pede ao pai dela que ela vá ser entregue ao rei, aí o pai já fica em pânico, né? Porque, meu Deus do céu, filha, você vai morrer, você não tá vendo que essas meninas estão todas morrendo, mas Sherazade tem um plano, e o plano consiste em, basicamente, contar histórias ao rei, e histórias tão intrigantes que ele não vai conseguir mandar matá-la, porque ele vai querer ouvir o fim dessas histórias. Então, Sherazade, muito esperta, começa a contar a história, e quando tá num ponto super intrigante, ela fala, a gente vai ter que continuar essa historinha amanhã. E a gente fica como? Igualzinho um rei, doido pra saber o que vai acontecer em seguida. E Tolstói é um dos maiores nomes da literatura russa, e ele lia muito a literatura de seu próprio país. E um de seus livros favoritos da literatura russa é o famoso Evgeny Onegin, de Alexander Pushkin. E para falar deste livro aqui, eu queria inicialmente ler um trechinho da biografia do Tolstói para vocês verem o tanto que este livro o fascinou. Um dia, quando Tolstói encontrou por acaso na casa de um amigo de Kazan um exemplar do romance em versos Evgeny Onegin, de Pushkin, ficou tão encantado que passou a noite inteira lendo o livro e, ao terminar, começou imediatamente a ler pela segunda vez. Eu sempre falo sobre isso por aqui quando eu menciono o Pushkin, porque muita gente por aqui não o conhece. Quando se fala de literatura russa no Brasil, o pessoal logo lembra do próprio Tolstói, de Dostoiévski, Turgenev também costuma surgir ali, mas a verdade é que na Rússia quem é o rei da cocada preta é
Alexander Pushkin, que é tido como o pai da literatura russa como a gente conhece hoje em dia. Este livro foi publicado no século XIX, é um romance em versos, e aqui a gente tem a história do homem que dá nome ao livro, Evgeny Onegin, que é um homem que vive muito bem, está bem inserido na sociedade, é uma espécie de dandy, e em uma viagem ao campo ele conhece uma mulher chamada Tatiana, e Tatiana apaixona-se perdidamente por Evgeny, chegando inclusive a se declarar para ele, e ela leva um baita de um fora. Só que depois Evgeny acaba se arrependendo do que fez, porém, contudo, entretanto, talvez já seja tarde demais. Eu li este livro neste ano, aproveitando que finalmente nós temos uma tradução completa aqui, feita pelo maravilhoso Rubens Figueiredo. Então, amantes de literatura russa, aproveitem. Foi uma das minhas melhores leituras do ano. Caso a recomendação de Tolstói não tenha sido suficiente, o que eu duvido, fica aí a minha fortíssima recomendação também, porque Pushkin é maravilhoso. E ainda falando em Pushkin, Tolstói também gostava muito dos poemas de Pushkin. Infelizmente, nós temos acesso a alguns deles por aqui. Nesta edição que eu tenho, ela tá ali na estante, só que eu esqueci de pegar para colocar aqui do ladinho, então como se eu levantar vai bagunçar tudo aqui, fica a fotinho para que vocês vejam. Este aqui é o A Dama de Espadas, prosa e poemas de Alexander Pushkin, que sai pela Editora 34, bem como alguns outros livros que irei mostrar aqui para vocês, aliás. E eu gostei muito deste livrinho. A gente tem neste livro, então, além de 16 poemas, se não me falha a memória, do Pushkin, temos também novelas e contos. É uma edição bem legal aí para quem quer conhecer Pushkin, apesar de que tem um outro livro que eu também acho que funciona como uma excelente porta de entrada à obra de Pushkin, que é o A Filha do Capitão. A gente tem resenha aqui no canal, sai pela Editora 34 também, mas vamos nos ater às recomendações de Tolstói. Desculpa que eu me empolgo quando o assunto é literatura russa, mas recomendo fortemente o A Dama de Espadas. E eu disse a vocês que Pushkin é tido como o pai da literatura russa como a gente conhece hoje em dia, não é? Pois bem, outro que não fica muito atrás dele é Nikolai Gogol, também muito admirado por Tolstói. Nessa lista de seus livros favoritos, ele declarou que Almas Mortas foi um livro que lhe causou uma impressão muito forte. Nós temos edição também aqui no Brasil, vou deixar a capinha aqui, porque eu li este livro, mas passei pra frente. Confesso que aí eu e Tolstói discordamos um pouco, porque eu não gostei tanto do livro. Mas o que a gente tem em Almas Mortas? Basicamente, a história de um pilantra chamado Chichikov, que é basicamente um especulador. Ele vai fazendo várias viagens ao redor da Rússia, aplicando seus golpes, e a parte mais legal deste romance, na minha opinião, é o retrato que ele pinta da sociedade russa à época. Então, essa questão da pobreza do campo, que era muito presente, as condições desumanas em que os servos viviam. Ele fala também muito da futilidade da alta sociedade. O próprio Chichikov acaba envolvido nisso, fala das falcatruas que existiam no serviço público, e o Chichikov aí sim está muito inserido nisso. Só que eu confesso que eu fiquei um pouco cansada com a dinâmica do livro, porque a gente tem muito o Chichikov indo aplicar esses golpes, e aí é engraçado, você se diverte muitas vezes, por mais que, né, envolva aí a desgraça de muita gente, mas enfim, o Gogol escreve de uma maneira muito engraçada, então você se diverte no processo. Só que eu achei um livro um pouco repetitivo, e tem um ponto de que também, infelizmente, é um livro inacabado. O Gogol, ao fim de sua vida, acaba queimando vários de seus manuscritos, e Almas Mortas acaba então ficando como um livro incompleto. Mas apesar de não ter gostado tanto do livro, eu achei a experiência de leitura muito válida e acredito que vale a pena dar uma chance. Literatura russa, na minha opinião, sempre vale a pena. Agora, falando de um livro também, na verdade não é um livro, o Tolstói recomendava muito os contos do Gogol, e ele cita 3 contos específicos, sendo que 2 deles estão disponíveis nesta coletânea aqui, O Capote e Outras Histórias. Eu amo
esta coletânea. Sério, aqui Gogol ganhou meu coração. Foi um dos meus primeiros contatos com literatura russa e eu recomendo fortemente este livrinho. O único texto que o Tolstói recomenda que não está neste livro é um chamado Os Dois Ivans, mas os outros dois que estão aqui e que ele recomenda são O Capote, que talvez seja o melhor conto desta coletânea. Não sei se é o meu favorito, mas eu diria que é o melhor. Inclusive, Dostoiévski dizia que todos nós, e por nós ele queria dizer autores da literatura russa, que eram contemporâneos a ele, saímos do capote de Gogol. Tamanha a importância desta obra. Pensa numa desgraceira, minha gente. E o Gogol também fala muito da questão da burocracia czarista da Rússia neste conto. E o outro conto é um que é engraçadíssimo, que é o Vi, conto que fecha essa coletânea. E, sério, divertidíssimo. Esta coletânea aqui é o pacote completo de emoções, eu diria. Você tem vontade de chorar, que tem tristeza acontecendo, você ri pra caramba também, porque, sério, o Gogol era muito engraçado. Ai, recomendo muito esta coletânea. E Tolstói também recomendaria, certamente, apesar de ele ter destacado apenas duas das histórias que estão aqui nela. Outra obra de um conterrâneo seu, aliás, não só conterrâneo, como contemporâneo de Tolstói, que figurava entre os favoritos dele, era Ivan Turgenev e seu Memórias de um Caçador. Tolstói, aliás, em seu diário, escreveu algumas impressões sobre esta coletânea, que incluía o seguinte trecho: li as Memórias de um Caçador de Turgenev e como é difícil escrever depois dele. E dá para entender, porque este livro é realmente muito impressionante, é um dos meus livros favoritos da literatura russa. Aqui a gente tem um livro que foi publicado em 1852 e que foi importantíssimo não só para o Turgenev, mas também para a literatura russa, porque foi através deste livro que as portas da Europa foram abertas para a literatura russa. O Turgenev foi traduzido para o francês, para o alemão e para o inglês numa época em que não era comum definitivamente um autor russo ser tão traduzido assim, aliás, e o livro teve um papel social importantíssimo também, porque ele foi determinante para o fim da servidão na Rússia. Aqui nós temos um ciclo de 25 narrativas que são ambientadas no campo russo, e o interessante é que o Turgenev aqui olha para os servos, ele retrata o modo de vida dos servos, mas ele olha para aquelas pessoas e vê aquilo que elas realmente eram, seres humanos, seres complexos, e ele retrata isso aqui, o que era algo muito novo para a época. E olhando para essas pessoas como seres humanos, era impossível não ver a maldade a qual elas estavam submetidas. Isso fica nítido aqui no enredo, e aí por conta disso, Turgenev tem até alguns problemas, acaba sendo considerado persona non grata em muitos círculos, mas a obra deu seus frutos, influenciou muitos escritores que vieram depois dele, e é uma das coisas mais bonitas que eu já li. Sério, o Turgenev falando de paisagens é um negócio bizarro. Não à toa Tolstói ficou encantado com este livro. Mas nem só de literatura russa vivia Lev Tolstói. Inclusive, o livro que ele declarou ser o seu favorito durante sua juventude era simplesmente David Copperfield, de Dickens. Não só era um favorito da juventude de Tolstói, mas que o influenciou muito em sua obra, principalmente na sua trilogia autobiográfica. Vou colocar a fotinho de uma edição que nós temos por aqui, o Infância, Adolescência e Juventude, em que o Tolstói basicamente faz um romance de formação de um personagem que seria fortemente inspirado nele mesmo. E é o que nós temos aqui em David Copperfield também, um romance de formação onde a gente vai acompanhar o David desde literalmente o seu nascimento até a sua vida adulta, com suas muitas aventuras e mais ainda desventuras. Inclusive, David Copperfield, DC, Charles Dickens, CD,
Pois é, não é mera coincidência. Esta é a obra mais autobiográfica do Dickens e também a favorita dele. Se eu não me engano, é em um texto, uma apresentação que o Dickens escreve para uma das edições de David Copperfield, e nesse textinho ele diz algo como: é fácil acreditar que sou o pai afetuoso de todos os membros da minha grande família, e essa grande família seria a obra numerosa dele, e que amo todos os meus filhos igualmente. Mas a verdade é que, como muitos pais afetuosos, tenho, entre todos eles, um favorito, e seu nome é David Copperfield. Se você não leu ainda este livro, você precisa ler, sério. Calhamaço, mas a leitura passa voando. É inegável que o Dickens foi uma grande influência para o Tolstói, mas, segundo a biógrafa de Tolstói, a Rosamund Bartlett, talvez nenhum outro pensador tenha exercido tanta influência sobre o pensamento de Tolstói que Jean-Jacques Rousseau. E, na sua lista de favoritos, ele insere 2 livros de Rousseau, o Emílio e o famoso Confissões. O Emílio, a gente teve uma edição lançada no ano passado, bem legal, pela editora Unesp, vou colocar a foto aqui para vocês, e este livro foi muito importante do ponto de vista educacional, né, porque é um livro que fala sobre a natureza do ser humano e sobre a natureza da educação. O Rousseau coloca ali alguns pilares do que para ele seria uma educação ideal, e isso acaba influenciando muito o sistema francês de educação e influenciando muito Tolstói também. Se alguém lê o livro e recomenda, inclusive deixa comentário aqui embaixo pra gente. E também Confissões. Eu acho que a gente não tem uma edição legal deste livro aqui no Brasil, me corrijam se eu estiver errada, mas eu dei uma olhada e não achei nenhuma que me interessasse muito, vi alguns comentários negativos sobre todas elas, e é uma pena, porque é a obra do Rousseau que eu mais tenho vontade de ler, é uma obra bastante autobiográfica, que acabou inspirando muito o Tolstói também em seus escritos autobiográficos. Tem um vídeo aqui no canal chamado Sobre Tolstói, em que eu falo bastante, o vídeo tem quase 50 minutos, sobre o Tolstói, sobre a sua obra, e lá eu falo sobre como essa obra dele é bastante autobiográfica. Rousseau o influenciou muito nesse sentido, e é uma pena que a gente não tenha uma edição legal dela ainda por aqui, porque é uma obra muito importante, é tida inclusive como a primeira autobiografia moderna, e quem acompanha aqui o canal sabe que eu amo autobiografias. Mas fica a dica aí, editoras, seria bem legal ter uma boa edição deste livro por aqui. E vocês acharam que a literatura russa tinha acabado? Não, ainda temos mais um nome para citar, que é Mikhail Lermontov e seu O Herói do Nosso Tempo, que eu vou deixar uma fotinho aqui porque eu não tenho este livro. E se arrependimento matasse, eu estaria mortinha da Silva, porque eu cheguei a pegar há alguns bons anos este livro na mão, numa livraria, acabei deixando pra lá, disse, eu compro depois, e aí o livro, o que aconteceu? Esgotou. É isto. Se alguém tiver aí e quiser vender por um preço aceitável, inclusive, pode entrar em contato comigo porque eu quero. Mas, pois bem, essa também é uma obra muito importante para a literatura russa, também escrita no século XIX, e ela reúne algumas histórias. E Tolstói fala de uma delas especificamente. Ele considerava Taman, uma das histórias de O Herói do Nosso Tempo, o emblema e modelo da perfeição artística. Tolstói também era grande fã de Victor Hugo e recomenda 2 de suas obras, que nós temos traduzidas por aqui. A primeira delas é O Corcunda de Notre Dame, que ficou com esse título por conta de questões editoriais, aí, sendo anacrônica, questões de marketing, que não utilizavam esse termo à época de Victor Hugo, mas é basicamente isso, porque a verdade é que este livro deveria se chamar Notre Dame de Paris, porque aqui nós temos como protagonista a cidade de Paris, que enquanto aparece lá no filme da Disney como um pano de fundo, aqui não, a cidade é protagonista, e mais especificamente a própria Catedral de Notre Dame. E é claro que, falando de Victor Hugo, não dá para deixar de falar de Os Miseráveis, que era a obra preferida de Tolstói quando o assunto era Victor Hugo, e não à toa. Aqui a gente tem um dos maiores livros da literatura universal, personagens maravilhosos, uma história inesquecível, pano de fundo social maravilhoso, sério.
obra-prima de Victor Hugo, não à toa. Tolstói também coloca nesta lista um livro de um autor que muito o influenciou e, infelizmente, nós não temos tradução para este livro específico, que é A Sentimental Journey, do Laurence Sterne. Eu acho que se fosse traduzir aqui, provavelmente ficaria algo como uma viagem sentimental, uma jornada sentimental. O Tolstói admirava muito o estilo de escrita do Laurence Sterne, que coloca muitas reflexões filosóficas ao longo de sua obra, e, aliás, pode ter sido, inclusive, grande fonte de inspiração para o Tolstói, porque quem leu Ana Karenina, Guerra e Paz, sabe que Tolstói faz umas digressõezinhas ali de cunho filosófico, né? Talvez tenhamos uma de suas fontes de inspiração aí na obra de Laurence Sterne, mas eu trouxe um livro cuja tradução nós temos por aqui, que é A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, que foi reeditado aqui recentemente no mercado editorial brasileiro, nesta edição aqui da Penguin Companhia, e, aliás, fica a dica, teremos leitura conjunta deste livro durante os meses de novembro e dezembro. Para mais informações, só ver aqui o link sobre o clubinho, que é o meu clube do livro, na descrição do vídeo. E é um livro que tem muita relação com A Viagem Sentimental, porque o personagem, que é o protagonista de A Viagem Sentimental, o nome do personagem é Pároco Yorick, se eu não me engano, aparece aqui em Tristram Shandy. Então, espero que seja um sinal aqui, já que a gente teve a reedição há pouco tempo de Tristram Shandy, um sinal de que venha por aí logo Uma Viagem Sentimental. Até porque Editoras é curtinho. Eu vi que o livro não tem nem 200 páginas, eu acho, no original, também edição da Penguin. Então, cruzemos os dedos para que este livro chegue por aqui. Estamos acabando, faltam 2. E temos uma mulher também na lista de Lev Tolstói, apesar de que não é esta obra dela aqui que ele cita especificamente. O Tolstói cita as novelas da George Eliot, e aqui nós temos a sua obra-prima, que é Middlemarch. O Tolstói, inclusive, tinha um amigo muito próximo que tinha uma livraria, e livraria, à época de Tolstói, e até um pouco depois, funcionavam como editoras também. Não tinha essa distinção, sabe? Aqui é livraria, aqui é editora. Não, geralmente estava tudo fundido num estabelecimento só, e o Tolstói dava algumas dicas de livros que esse amigo deveria publicar, e ele vivia pedindo: publica Dickens, publique George Eliot. E eu acho que nós não temos as novelas da George Eliot por aqui. Pode ser que estejam esgotadas, eu dei uma olhadinha na Amazon e não achei, mas recentemente nós tivemos uma baita tradução de Middlemarch, que está aqui, e é um livro que eu comecei a ler, e o começo estava achando ótimo, mas lá para quase metade do livro o negócio começou a ficar bem chato, na minha opinião. Eu insisti ainda, mas teve uma hora que eu falei: chega, não aguento mais, vou deixar aqui de canto, e em algum momento da vida eu paro e vou ler este livro, porque eu acredito que sempre vale a pena dar uma chance aos clássicos. E muita gente me falou que mais lá pra frente o livro se reergue mesmo, só que a época em que eu li eu não estava muito disposta a esperar esse reerguimento aí, se essa palavra existe. E, por fim, Tolstói também foi muito impactado por um livro que eu acredito que impactou praticamente todos os escritores, que é Ilíada e Odisseia. Se impactou não diretamente, pelo menos indiretamente, com certeza. Afinal de contas, temos aqui as grandes obras fundadoras da literatura ocidental, que narram a famosa história da Guerra de Troia e do retorno de Ulisses à sua terra natal. Obras tão grandiosas que, inclusive, Odisseia tornou-se substantivo, né? O pessoal fala aí das coisas como: isso aqui foi uma odisseia. Pois é, pra você ver o poder da obra. Influenciou e influencia muitos escritores, e Tolstói não escapou a esta influência. A edição que eu tenho é esta aqui, publicada pela Nova Fronteira. Os links estarão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Para facilitar para vocês. E eu não li estes livros nessa edição, na verdade eu li em edições bem ruinzinhas da biblioteca da minha escola, mas comprei nessa edição aqui porque eu dei uma boa pesquisada e acabei gostando mais desta aqui. E quando eu reler, porque sim, pretendo reler, preciso, é porque eu era muito novinha quando eu li da primeira vez, não devo ter entendido quase nada, será nesta edição aqui.
Pois bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns dos livros favoritos de ninguém mais, ninguém menos que Lev Tolstói, como eu comentei aqui no vídeo que saiu recentemente no canal, que foi de onde surgiu a ideia para este vídeo. Aliás, eu gosto muito de pegar recomendações de livros com os meus autores favoritos e, como vocês puderam ver, salvo algumas exceções, o meu gosto costuma bater muito com o de Lev Tolstói. Com Tolstói estamos abrindo aqui no canal uma série de vídeos em que eu vou falar sobre os livros favoritos de escritores. Então deixem aqui nos comentários sugestões de autores que vocês gostariam de ver nesta série. Se tiverem lido algum e gostado, concordo ou discordo com Tolstói, deixem aqui nos comentários também pra gente conversar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.